Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estou novamente aqui hoje para mais uma explicação das atividades. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Então, peguem as suas atividades, estejam com ela em mãos, pois eu irei iniciar as explicações de hoje. Vamos lá? O que vamos aprender? Ler, escrever e comparar números. Como vamos estudar esse conteúdo? Observando atentamente os números. De que forma vamos registrar o que aprendemos? Identificando os números que estão sendo solicitados. Atividade. Roberta confeccionou um quadro com alguns números e vai apresentar esse desafio a Bruno. Vamos fazer junto com ele? Muito bem. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos 3 colunas com números, tá? A primeira coluna, nós temos números que são unidades, que representam as unidades, certo? A segunda coluna, nós temos números, somente números que são dezenas. E na terceira coluna, nós temos números somente centenas, né? Então, a primeira atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura desses números em voz alta, das 3 colunas, tá? Faz junto aí com a mamãe e com o papai para ver se você está acertando os números que você está lendo, certo? Letra B. Agora circule e anote o 7º número de cada coluna. Então, vocês vão vir aqui na primeira coluna, vocês vão localizar qual é o 7º número. Começa de cima para baixo, certo? Então, eu começo contando de cima para baixo e não de baixo para cima, ok? Então, eu vejo qual é o 7º número, eu circulo. Venho na segunda coluna, a mesma coisa. Eu vejo qual é o 7º número e circulo. Na terceira coluna, a mesma coisa. Eu encontro o 7º número e circulo. Depois que eu circulei os 3 números, né, das 3 colunas, eu vou anotar esses números aqui nesta linha, certo? Letra C. O que esses números têm em comum? Bom, depois que vocês localizarem os 3 números, né, das 3 colunas, então vocês vão observar que eles têm algo ali que são semelhantes, tá? Então, vocês vão escrever o que é essa semelhança. Todos os números têm tal número. Então, vocês vão escrever qual é essa semelhança, tá? Letra D. Os números abaixo estão organizados de 2 em 2. Circule o número maior de cada dupla. Então, a dupla é de cada linha, ok? Eles estão em cores diferentes, mas eu acredito que pela impressão vocês não vão conseguir identificar que são cores diferentes, tá? Então, vocês vão por linha, ó. Aqui a primeira linha, eu tenho o número 126 e 162. Qual é o maior? Eu circulo qual é o maior. Na segunda linha, eu tenho 275 e 257. Circula o número maior, ok? Terceira linha, 338 e 383. Quarta linha, 443 e 434. Eu vou circular o maior. E aqui eu quero deixar essa observação para vocês, tá? Que todos os números de cada linha apenas inverter um número, né? Só para vocês perceberem que apenas invertendo um número eu consigo fazer essa alteração, né? Deixando ele maior ou menor que o número
anterior, certo? E a nossa última atividade de hoje é o seguinte: ela montou alguns quadros e pediu para Bruno preencher com os números que vêm antes e depois, tá? Então, como vocês podem observar, nós temos 3 quadros aqui. E nos 3 quadros, nas colunas do meio, possui os números, certo? Ó, esse primeiro quadro, onde eu estou mostrando, tá? Aqui do lado esquerdo. A coluna do meio, eu tenho o número 9, 14, 22 e 35. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os números que vêm antes do 9 e o número que vem depois do 9. Por exemplo, ó, eu tenho o 9 aqui. Quem é que vem antes do 9? Número 8. Então, eu vou anotar aqui no primeiro quadrinho. E quem é que vem depois do 9? O 10. Então, eu vou anotar aqui no terceiro quadrinho, certo? Então, vocês vão fazer isso com todos os números, tá? O segundo quadro, nós temos os números 63, 85, 92, 99. E no terceiro quadro, nós temos 44, 55, 66, 77. Certo, crianças? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha colaborado nas explicações de hoje. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato com as professoras. Desejo a vocês um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, crianças. Fiquem com Deus.